Vamos traçar um olhar um pouquinho mais aprofundado sobre como se dá a interação entre as dimensões física e astral. Em relação à dimensão física, nós já sabemos que é uma dimensão de matéria densa, onde as percepções são lentas. É uma escola de emoções, onde nós experienciamos emoções à flor da pele. Nós também somos habitantes milenares, não só do planeta Terra, mas da dimensão astral. O que isso quer dizer? Que somos seres complexos integralmente. Nós não, ou pelo menos nós não sabemos identificar, precisamos da ajuda dos espíritos para nos dizerem quanto tempo nós temos quantos anos o nosso espírito tem. Mas fato é que a maioria de nós já vem reencarnando aqui no planeta Terra há bastante tempo. Ou seja, para nós que desejamos pesquisar sobre o outro com o intuito de ajudá-lo, precisamos considerar esta trajetória milenar da pessoa que está sentada à nossa frente. Não dá para utilizar qualquer ferramenta, técnica, abordagem de qualquer jeito ou de modo rápido sem considerar todo o repertório de vivências, o repertório anímico de conhecimento da alma da pessoa que nós vamos auxiliar. Aqui na dimensão física, nós temos o veículo de manifestação do nosso espírito, que é o nosso corpo físico. É um corpo específico para expurgar energia, matéria deletéria advinda do nosso psiquismo. Nós então, através desse corpo e sendo seres milenares, nós nesta vida, a depender da doença que nos acomete, por exemplo, câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças do coração, doenças mentais, uma infinidade de doenças, nós vamos conseguir ter uma ideia e também, estudando sobre metafísica da saúde, sobre os tipos de expurgos que o corpo físico vai promover e prover ao espírito para que toda a energia tóxica advinda do pensamento seja então extravasada para a Terra. O espírito Ramatiz, através da psicografia de Hercílio Mais, vai falar muito sobre como este expurgo se dá e nós vamos abordar esta didática na nossa próxima aula, como as doenças são expurgadas do nosso corpo físico. Ou seja, nós temos a oportunidade de sim, através, na maioria das vezes, de processos de doença, expurgar cargas deletérias mentais e emocionais. Isso já nos dá uma dica sobre também o fato de muitos terapeutas médicos quererem eliminar doenças, curar um paciente a todo custo. Muitas vezes o próprio processo, o tempo que a doença leva, é o tempo necessário para que toda a carga tóxica seja expurgada e muitas vezes esta carga tóxica do espírito precisa de mais de uma encarnação para ser reequilibrada, para ser limpa, para ser extirpada. Nós aqui no campo da matéria não poderia ser diferente, nós continuamos trazendo os nossos desequilíbrios da alma, as nossas doenças, e é aqui na dimensão material que nós temos em contato com uma matéria mais densa, em contato com emoções e sentimentos. É só o corpo físico que faz com que nós tenhamos contato com emoções divergentes, para que através delas nós utilizemos os nossos raciocínios
possamos refletir a respeito de nós, nós vamos nos melhorando. Mas nós trazemos essas doenças nas nossas almas, os desequilíbrios, e que nos causam guerras individuais e coletivas. E é experienciando, então, a convivência social que, a partir de processos de identificação ou de projeção, que nós temos a oportunidade de lapidar muitos dos nossos instintos, das nossas tendências, das nossas pulsões, dos nossos complexos e das nossas sombras, aproveitando a oportunidade aqui do campo da matéria. E esta realidade deve ser observada pelo terapeuta e pelo médico, pelo profissional ou voluntário preparados para isso. Todas essas tendências devem ser mapeadas pelo terapeuta em relação ao seu paciente. E nós temos aqui, obviamente, como já falamos anteriormente, a ação das forças da natureza através dos elementos fogo, terra, água e ar, as forças que nos auxiliam principalmente na criação, manutenção da vida, equilíbrio energético planetário, e também são essenciais para processos de profunda higienização da psicosfera planetária, das formas pensamento negativas e muitas vezes aterrorizantes que nos acometem e que causam tantos desequilíbrios, tantas doenças coletivas, potencializando, abrindo brecha, inclusive para que doenças consideradas extintas, a exemplo de sarampo, catapora, tuberculose, voltem com força total. Eu digo extintas em muitos países, em muitas regiões, e que agora voltam com força total. Em relação à dimensão astral, lembrando que nós estamos pontuando aqui brevemente a interação entre as duas dimensões, não é o nosso propósito aprofundarmos o tema, nós temos outras fontes para isso, mas em relação à dimensão astral, é uma dimensão de transição entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Principalmente no meio espírita, nós sempre reforçamos, nós comumente nos referimos à dimensão astral como dimensão espiritual, ou seja, onde moram os espíritos. Mas a dimensão astral é uma dimensão mais sutil, mais elevada, é onde habitam os espíritos de luz, os espíritos missionários. Nós estamos no meio do caminho, na dimensão astral. E é o plano considerado o plano das emoções, o plano das ilusões, o plano onde as formas pensamento também imperam. É uma dimensão que pode ser muito plasmável pelo pensamento. É uma dimensão onde também imperam os nossos desequilíbrios íntimos. A dimensão astral é uma dimensão que contém, como nós já vimos, um número muito maior do que o dos habitantes encarnados aqui no planeta Terra e cujos pensamentos, então, as formas pensamento, nos atingem constante e diretamente. O número de mentes emanando os seus pensamentos, as suas opiniões, os seus conceitos, o seu jeito de ser é muito maior e nós somos invariavelmente atingidos por estas influências, estas ideias. Novamente, o campo das formas pensamento são retroalimentadas. Nós temos então os habitantes da dimensão astral com as suas formas pensamento retroalimentando aquilo que nós aqui no campo da matéria produzimos a título de pensamento. Obviamente que toda esta configuração de espíritos produz então uma grande massa de energia advinda
do psiquismo e que vai também ser influenciada pelas nossas sensações e sentimentos. Nós damos, ou melhor, nós emprestamos aqui do curso este conceito da conscienciologia, o neologismo pensene, ou seja, pensamento, sentimento, geram uma energia própria, energia essa que vai nos influenciar enquanto seres individuais e seres coletivos. Cada um de nós tem uma maneira de pensar que vai gerar um tipo de sentimento em nós e que vai caracterizar o tipo de energia que nos sustenta, a energia vital inclusive, e a energia que irá compor o nosso campo áurico e com a qual nós vamos circular pelo mundo, espalhando a nossa energia com características bem individuais. E no campo coletivo, isso funciona da mesma maneira, semelhante atrai semelhante, nós produzimos coletivamente uma forma, pensamento geral, que é potencializada positiva ou negativamente pelos sentimentos que temos em comum em relação a muitos temas da vida, em relação às nossas condições de vida, aos nossos traumas complexos, inseguranças, e isso vai nos caracterizar energeticamente enquanto população mundial, visando, obviamente, o nosso adoecimento. Porque se a maioria de nós é doente, de acordo com o nosso cenário planetário atual, pensamento doente, sentimentos e emoções em desequilíbrio e doentes, a nossa energia é a energia que vai nos tornar seres adoecidos, enfrentando sofrimentos absolutamente diversos e próprios. Então, para a gente concluir, os habitantes dos dois lados da vida que vão demandar de um cuidador uma análise profunda das realidades individuais e da realidade coletiva, da matéria e da dimensão astral, nós temos objetivamente encarnados e desencarnados em estados diversos de consciência. Nós estamos todos neste planeta passando por desafios no campo das provas e das expiações que tem algo a ver com o nosso destino e a prática do nosso livre-arbítrio. Nós vamos analisar com profundidade o que seja destino e livre-arbítrio. Nós todos sofremos influências espirituais, psíquicas e energéticas intermitentes. A presença dos elementais naturais e artificiais, as formas pensamento construtivas e destrutivas e, obviamente, nós, nas duas realidades da vida, temos nós, cuidadores de almas, enfermeiros, médicos de homens e de almas, atuando nos dois cenários, atuando aqui na matéria, atuando lá na dimensão astral, seja no lar de redenção, seja em qualquer instituição da dimensão astral, e nós vamos atuar, obviamente, em meio aos três planos, o plano físico, o plano etérico e o plano astral. Um bom terapeuta vai atuar junto aos espíritos também quando desdobrado durante o sono. Os espíritos nos contam sobre quem sim e quem não que atua junto a eles, mas aqui no nosso processo educativo e agindo com consciência, com comprometimento, com ética, nós todos podemos ser bons voluntários, candidatos a trabalho junto aos espíritos na dimensão astral. O intuito é ajudarmos os espíritos nas frentes de trabalho, lá de assistência médico-espiritual também, assistência terapêutica espiritual, colocando à disposição
dos espíritos aquilo que nós temos enquanto didática, expertise e amor. Muitos e muitos seres encarnados, e não necessariamente médicos profissionais, terapeutas profissionais, ou não religiosos necessariamente, pessoas religiosas. Muitos ateus e agnósticos, inclusive, trabalham melhor do que aqueles que se dizem espiritualizados, aqueles que se dizem evoluídos. Nós somos convocados, sim, pelo amor que temos no coração para atuarmos do lado de lá, sendo didatizados, estudando, nos comprometendo com a nossa melhora íntima e a melhora do nosso próximo.